Olá pessoal da eletrônica, vamos lá para a nossa aula 10, continuando aqui com os amplificadores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amplificador subtrator. Perfeito? Vamos lá então. O amplificador subtrator, ele permite realizar subtração, ou seja, diferença de dois sinais. O amplificador subtrator é uma combinação do amplificador inversor com o amplificador não inversor, onde uma das entradas é no terminal inversor e a saída correspondente possui a polaridade invertida, e a outra entrada é no terminal não inversor e a saída corresponde, ou seja, correspondente, mantém a polaridade. Aqui a gente tem, o amplificador subtrator é muitas vezes chamado de amplificador diferencial, que dá a diferença de dois sinais. Esse nome pode causar confusão em relação ao amplificador diferenciador, que dá a derivada de um sinal. Por esse motivo, utilizamos o nome de amplificador subtrator, que evita confusão. Sempre que falar ou ouvir sobre amplificadores diferencial ou diferenciador, certifique-se que não há confusão. Então aqui a gente tem o desenho do nosso amplificador original, E aqui a gente tem o amplificador subtrator, Entrada inversora, entrada não inversora, realimentação do sinal. Bom, imagine que a gente esteja resolvendo um circuito na região linear do nosso amplificador. Bom, das aulas sobre amplificador inversor e amplificador não inversor, sabemos que a malha de realimentação em um conjunto com o ganho infinito do ampliop faz com que a tensão no terminal inversor seja igual à tensão no terminal não inversor. Dessa forma, para determinar a tensão nominal no terminal inversor, basta determinar a tensão Vp no terminal não inversor. Como a corrente no terminal não inversor é zero, basta utilizar um divisor de tensão. Então, a fórmula fica da seguinte condição. Vn é igual a Vp, que é igual a V1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que é igual a V1 dividido por 1 mais R1 dividido por R2. Essa é a equação que a gente consegue calcular o nosso Vn. Bom, se a gente for ainda resolver na região linear, como sabemos, a tensão no terminal inversor, a corrente IF no resistor R3 pode ser determinada pela lei de Ohm. Veja, nosso IF é igual a V2 menos Vn dividido por R3, que é igual a V2 menos V1 dividido por R1 mais R1 dividido por R2 dividido por R3. É essa a equação para a gente calcular o nosso IF. Como a corrente no terminal inversor também é zero, utilizamos a lei de Kirchhoff nas tensões para determinar a tensão de saída, que é o nosso VO, Volt, Então, VO é igual a Vn mais R4 vezes IF. Portanto, VO é igual a V1 dividido por 1 mais R1 dividido por R2 menos R4 V2 menos V1 dividido por 1 mais R1 dividido por R2 dividido por R3. Ficando a fórmula da seguinte maneira. Nossa tensão de saída aqui é igual a V1, entre parênteses, 1 mais R4 dividido por R3, fecha parênteses, dividido por 1 mais R1 dividido por R2, entre parênteses, menos V2, entre parênteses, R4 dividido por R3.
Bom, aqui, né, podemos ver que o sinal de saída V0 é uma subtração entre sinais proporcionais aos sinais de entrada V1 e V2. Os resistores R3 e R4 afetam o ganho tanto na parte inversora como na parte não inversora, enquanto os resistores R1 e R2 afetam apenas o ganho da parte não inversora. Aqui tem um circuito, né, equivalente, digamos assim, do nosso cálculo na região linear. Com isso, temos os seguintes circuitos equivalentes para o amplificador subtrator. Note que a resistência de entrada da parte não inversora não é infinita como o amplificador não inversor, devido ao divisor resistivo de atenuação. Note também que a corrente exigida na entrada inversora V2 depende da tensão da corrente não inversora V1. Vamos utilizar o princípio da superposição. Anteriormente vimos o princípio da superposição e que ele pode ser utilizado em um circuito linear. Dessa forma, enquanto o amp-op está na região linear, ou seja, ele não está em saturação, podemos utilizar o princípio da superposição para resolvermos o circuito. Temos duas entradas, V1 e V2, e podemos calcular separadamente as saídas V01 e V02, para cada uma delas, de forma que com as duas entradas ativadas teremos a saída de V0 igual a V1 mais V2. Para determinar V01, fazemos V2 igual a 0. Nesse caso, temos um amplificador não inversor, o ganho, né, GF1, cuja entrada possui um divisor resistivo com um atenuador com um ganho GFR. Então está aqui, GF1 é igual a 1 mais R4 dividido por R3, que é igual a R4 dividido por R3, vezes 1 mais R3 dividido por R4. GFR fica da seguinte maneira, igual a R2 dividido por R1 mais R2 igual a 1 dividido por 1 mais R1 dividido por R2. Então, o nosso V01 é igual a V1 vezes GFR vezes GF1, que é igual a V1, entre parênteses, 1 mais R4 dividido por R3, fecha parênteses, barra 1 mais R1 dividido por R2. Fechando em V01 é igual a V1 vezes R4 dividido por R3, vezes 1 mais R3 dividido por R4, dividido por 1 mais R1 dividido por R2. Para determinar o V02, fazemos, né, o V1 igual a 0. Neste caso, temos um amplificador inversor, né, de ganho GF2. Note que apesar dos resistores R1 e R2 não serem curto-circuito, R1 e R2 diferente de 0, a tensão na porta não inversora é 0, né, que é o terro, GND, o que caracteriza um amplificador inversor. Então a gente tem aqui que GF2 é igual a menos R4 dividido por R3, V01 é igual a V2 vezes GF2, que é igual a menos V2 entre parênteses R4 dividido por R3. Assim, pelo princípio da superposição, podemos concluir que a tensão de saída desse circuito é V0 igual a V1 mais V2. Então, fica V0 igual a V01 mais V02, que é igual a V1, entre parênteses 1 mais R4 dividido por R3, dividido por, entre parênteses, 1 mais R1 dividido por R2, menos V2 dividido por, menos V2 vezes R4 dividido por R3. Mesmo ganho, né, nas entradas, em ambas as entradas. Muitas vezes queríamos que ambas as entradas tenham o mesmo ganho, obviamente com polaridade oposta. A partir da equação anterior, repetida abaixo, podemos isolar a porção R4 dividido por R3, obtendo a equação seguinte.
V0 é igual a V1, entre parênteses, 1 mais R4 dividido por R3, dividido por, entre parênteses, 1 mais R1 dividido por R2, menos V2, entre parênteses, R4 dividido por R3, levando a V0 igual a R4 dividido por R3, vezes V1, vezes 1 mais R3 dividido por R4, dividido por R1 mais dividido por 1 mais R1 dividido por R2, menos V2. Com esta única equação, fica claro como fazemos para que as entradas tenham o mesmo ganho. Escolhemos R4 dividido por R3 de acordo com o ganho final desejado. Então, escolhemos R1 dividido por R2 igual a R3 dividido por R4 para atenuar a parte não inversora adequadamente. Vamos resolver na região saturada. Quando a ampliop satura, ou seja, a tensão de entrada é muito alta e faz a tensão de saída ser limitada pela tensão de alimentação, a malha de realimentação não será capaz de manter ambos os terminais inversor e não inversor na mesma tensão. Nesse caso, para resolver o circuito, em vez de utilizar a saída da fonte de tensão controlada pela tensão diferencial, utilizamos uma fonte de tensão constante de amplitude mais VCC. E se VD for maior que zero, ou menos VCC, se VD for menor que zero. E calculamos a tensão no terminal inversor a partir das leis do circuito. Naturalmente, para um ampliop ideal, não haverá corrente no terminal inversor. Agora, um subtrator com várias entradas. Assim como podemos utilizar várias entradas em um amplificador somador, podemos também colocar várias entradas na parte inversora do amplificador subtrator. Basta adicionarmos mais resistores de entrada ao terminal inversor e ligar o sinal de entrada neste resistor. No entanto, estamos limitados apenas a uma entrada não inversora. Se desejarmos somar várias entradas não inversoras com várias entradas inversoras, podemos utilizar dois estágios inversores. Uma para somar as entradas não inversoras e outro adicional para somar este sinal com as entradas inversoras. Aqui um ponto, uma referência sobre amplificadores e subtratores. O que eu gostaria de passar hoje é essa breve teoria sobre amplificador e subtrator. Espero que tenham gostado. Até a próxima.